e você já mencionou aeroportos. Como é que funciona isso? Porque vocês fizeram até uma aquisição recente da Embraer em Miami, né, de um FBO em Miami, e também tem a Catarina Aeroportos Executivos em São Paulo. Essa conexão entre São Paulo e Miami, né, qual foi a lógica através dessa estratégia e também como é que o investidor ele é remunerado através de um aeroporto? Porque normalmente os fundos imobiliários eles têm aluguéis, né, então você tem uma laje cooperativa ou de CRIs, né, de papéis. Como é que funciona essa tese? Bom, pergunta complexa, vai demorar um pouco a minha resposta, vou tentar endereçar todos os pontos ao mesmo tempo. A lógica é relativamente simples. Para onde vamos agora? São as perguntas que a gente se faz recorrentemente para entender quais linhas de negócio novas nós podemos trazer aqui para o nosso ecossistema. E a resposta é: a gente vai para onde os nossos clientes estão indo, desde que consigamos manter nosso padrão de excelência e que a operação, em análise, seja economicamente viável. E, naturalmente, a combinação de aviação executiva e Miami gera um casamento perfeito. Então, se você pegar, por exemplo, Brasil na ótica de aviação executiva, ela é uma potência global. É o segundo maior mercado de ah, aviação executiva do mundo. Entre jatos, turbohélices e helicópteros, são mais de 11 mil, tá? Uau. Se você pegar jatos especificamente, são mais de 1.100. Quando você pensa em frota de helicópteros, só na cidade de São Paulo você tem a maior frota do mundo. São mais de 410 helicópteros, são mais de 2.000 operações por dia, tá? Então o mercado brasileiro, ele era carente de uma infraestrutura e uma operação que fosse conveniente, segura e ao mesmo tempo tivesse o toque da qualidade da JHSF. Então, o aeroporto Catarina não nasceu de um dia para a noite, tá? Do dia para a noite, perdão. Ele nasceu ao longo de 11 anos de maturação, de 2008 até 2019. Nós colocamos de pé esta obra de arte na nossa concepção para, lógico, endereçar uma super demanda reprimida que não para de crescer. Então, você uniu mais uma vez qualidade, valor e crescimento para fundamentar esta constituição dessa linha de negócio. E aí a junção com Miami. Por que Miami? Todo mundo está acompanhando, mas vale a gente fazer uma breve recapitulação, tá? Miami na ótica macro. Você tem um alinhamento de estrelas no que tange a parte política, você tem uma cidade de governo dos republicanos, o estado Flórida republicano e o governo republicano. Então isso facilita na parte de atuação política. Se você voltar para 2017, durante o primeiro governo do Trump, você teve corte de impostos que catalisaram migrações para Miami, especialmente migrações internas no país. E aí tem umas referências excelentes no nosso mercado de fundos, que foi a entrada, por exemplo, do Citadel, que é um dos maiores hedge funds do mundo, e do Starwood Capital também se mudando para lá. Miami se tornando muitas vezes uma nova capital dos Estados Unidos para o mercado financeiro e tecnologia. E Miami sendo, por exemplo, um dos hubs de turismo doméstico, de 21 a 23, crescimentos superiores a 13%, um dos principais mercados hoteleiros dos Estados Unidos, em termos de ocupação, e RevPAR, que é a receita por quarto ocupado. Ah, tudo isso em conjunto facilita, na ótica macro, a sua visualização. Mas não basta isso em real estate, certo? Basta ter, ajuda a ter uma macroeconomia favorável, mas a gente sabe que a localização é crucial e o ativo tem que ser diferenciado. E a gente entende que encontrou isso em 2021, mais precisamente em agosto, quando a gente chegou ali na Collins, que é aquela artéria que conecta desde Sunny Isles até ali o Nick Beach, numa calçada que leva inúmeras pessoas ao longo do dia, numa localização rodeada por bons hotéis, mas ainda, lógico, hotéis que poderiam melhorar muito. E aí, lógico, você viu na evolução da Collins uma discrepância entre lindas mansões e uma falta de hotéis de luxo. Então, a gente acabou encontrando uma localização icônica com um ativo histórico tombado, que era o Tremont Hotel. Hotéis que, por exemplo, na década de 30 e 40, Miami era chique. Quando Sim. o Art Deco saiu lá de Paris entre Primeira e Segunda Guerra Mundial e desembarcou ali na Riviera Americana e trouxe inúmeros hotéis espetaculares como Versalhes, Marcellus, Miami Shore, Delano, Shelburne,
ESC Tremel. E aí nós tivemos o privilégio e clara visão clínica de Zeca Oriam para identificar, comprar esse hotel e transformamos esse hotel num fundo de investimento no ano passado através de um fundo de investimento internacional que faz o retrofit do produto. E aí, ao longo de 7 anos, esse investidor tem retornos de inflação americana mais 5,25, colateralizados pelo prédio, certo? Então tem uma Bom, forte garantia por trás. E aí no ano 7, 2032, mais especificamente em janeiro, ele tem a opção, por exemplo, de converter a sua dívida em participação acionária num cap rate pré-fixado. Então, são características que porventura você não consegue fazer neste montante numa instituição financeira global como as que eu trabalhei. Então, a vantagem competitiva, entre outras, de uma boutique é ter essa flexibilidade de ajustar a solução ao longo da sua construção com o perfil dos clientes, que são diferentes, por exemplo, dos clientes que entraram no fundo de shoppings, tá? Então, foi aí que a gente, de novo, juntou Miami com São Paulo e quizás a gente agora consiga fazer uma ponte aérea, fazendo analogia entre São Paulo e Rio de Janeiro, agora com São Paulo e Miami nesse terminal executivo em Opaloca. E é um destino natural dos brasileiros que tende a ficar ainda mais potente, porque Miami não vem só com o patrimônio que estava parado ali em Nova York ou na Califórnia. Então, dados ali de 2021, 22, após a pandemia, indicam transferências de riquezas através dos seus gestores patrimoniais e private banks de mais de US$ 1 trilhão saindo de Nova York e Califórnia para Texas e Flórida. E, naturalmente, Miami se beneficia. E aí, se você pegar de novo a Collins, ela seria a versão arenosa e mais ensolarada da Rua 57 ou da Bishop Avenue de Nova York e Londres, respectivamente. Então, tudo será que tem muita arte por trás aí de um produto financeiro em mercado imobiliário. com certeza, com certeza. Muito legal. Mas isso foi uma estratégia mais pontual ou vocês estão olhando agora mais também para fora, de repente para a Europa, outros mercados de luxo? Como é que vocês estão enxergando isso? Tem muito espaço ainda para a gente crescer no Brasil, tá? No segmento de alta renda e luxo, pela quantidade de pessoas existentes nesse segmento em termos de, de famílias ou indivíduos específicos, mas naturalmente o mundo é muito maior. E esse nosso processo de internacionalização, ele iniciou-se em 2010, quando da nossa chegada no Uruguai, mais especificamente em Punta del Este. E ali nós fizemos um projeto de uso misto, muito semelhante do que você tem na Fazenda Boa Vista, no Complexo Boa Vista. Então, só para estabelecer aqui alguns paralelos. A Fazenda Boa Vista, ela foi conceptuada no início de 2000, mas ela começou em 2007, iniciou-se com 12 milhões de metros quadrados, sendo 3 milhões de mata nativa, e você dividiu entre lotes e instâncias 880 matrículas, tá? E aí, dado o sucesso da Boa Vista, já inicial em 2010, ali com 3 anos de vida, mas naturalmente sendo materializado por completo ali após a pandemia, certo? Nós já pensamos em fazer esta história em um outro país, que também era um destino de brasileiros, mas mais além, de argentinos e outros latino-americanos. Então, a gente começava a expandir o nosso mercado endereçável. De novo, encontramos uma localização icônica, com a oportunidade de fazer um projeto de uso misto, que vai mais além do que a primeira ou segunda residência, vai ali com todos os amenities que uma pessoa no segmento de alta renda está buscando, que é, de novo, esporte, seja através de quadra de tênis ou campos de golfe, que é o caso, 18 buracos, seja através de spa, academia na parte de bem-estar, esse cuidado com a saúde já é algo que está no nosso DNA há mais de 2 décadas, então, por mais que hoje seja mais padrão, isso já vem acontecendo nos nossos empreendimentos há 2 décadas. E, ao mesmo tempo, já pensando nesta evolução do Uruguai e do nosso negócio de aviação executiva, nós desenvolvemos um aeródromo dentro do Las Piedras, que tem 4,5 milhões de metros quadrados e tudo mais constante terá, entre lotes e estâncias, 150 famílias, tá? Então, você É, vê que ele tem uma
menor densidade do que o Boa Vista. E aí esse aeródromo, no futuro próximo, será transformado em aeroporto internacional executivo. Então, a conveniência, de novo, a segurança, e a praticidade vão ajudar esse cliente que porventura pode pousar no futuro próximo dentro do seu próprio condomínio e usufruir de Punta del Este, tá? Então, por isso, então esse processo de internacionalização bem embasado, fundamentado e, claro, com boa perspectiva de retorno econômico, já iniciou-se há um tempo. E aí, naturalmente, com tantas atividades positivas, entregando resultado, tendo clientes felizes, nos permite, claro, sonhar maior. E aí a gente foi pensando nisso para 2021, Nova York, e não chegamos só em Nova York, que é a capital do mundo. Nós chegamos na Quinta Avenida, na frente do Central Park, entre a 62 e 63. Já Tá? chegou Num com tudo hotel já, né? isso. Num hotel boutique, mantendo o nosso estilo, nosso DNA, que é a exclusividade, é o minimalismo, é o luxo silencioso, é a privacidade, tá? E é o que traduz-se, por exemplo, numa tarifa média diária, que é duas vezes e meia maior do que a média da competição, que é muito forte. A gente está falando de hotéis como Metropolitan, como Mandarin Oriental, como Four Seasons, como Ritz-Carlton, entre outros, tá? Que a gente ali se posiciona comparado a eles. Então, isso foi 21, e aí, de novo, vamos abrir o Fasano Miami no início do ano que vem. 2027 também teremos, na sequência, Londres. De novo, não é só chegar em Londres, que também é uma capital do mercado financeiro. É chegar em Londres em Mayfair, muito próximo da Berkeley Square, É. lá no 38 Hill Street. Também no Hotel Boutique, uh, no ano que vem, e Cascais também. E aí, então, aí vai evoluindo, uh, vai tendo mais, de novo, apoio de investidores institucionais, famílias que nos acompanham já há décadas, e aí anunciamos recentemente Milão, que é o segundo passo após o anúncio da Sardenha. Então, é uma história muito bonita, porque além do legado da JHSF, que já é um legado de mais de 50 anos, mais especificamente 54 anos, você tem um legado do Grupo Fasano, que tudo começou em 1902, quando Vittorio Fasano saiu de Milão, na Itália, veio para São Paulo, no centro, e abriu seu primeiro restaurante, Brasserie Paulista. Então, você imaginar que uma família italiana adaptada à cultura brasileira retorna à Itália como protagonista depois de 124 anos, é muito bonito. Então, isso eu acho que são histórias e, de novo, essa é a parte mais artística da JHSF.